Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou 2025, 2 de janeiro. Ontem eu me dei uma folga, né? Dia 1º de janeiro, aquele feriadão pra gente ficar em casa, renovando as forças para o ano e, claro, agradecendo o nosso 2024, não só do fogão, né? Mas em todas as áreas da nossa vida. Galera, vamos começar já assuntos quentes, né? Bitelo, o Botafogo fez uma primeira proposta, não é segredo para ninguém que o Dinamo Moscou recusou, na verdade, não quis nem ver a proposta do Botafogo, quando soube que era apenas de 10 milhões de euros parcelado em 10 vezes, né? Casas Bahia. Mas uma proposta dentro da normalidade, ao meu ver, já que o próprio Dinamo Moscou adquiriu o jogador junto ao Grêmio por esse valor lá no comecinho de 2024. Então o Botafogo fez essa proposta, o Dinamo não quis papo, apesar da gente saber que o Bitelo quer sim vir jogar no Botafogo. Teve até uma resenha, né, que acabou sendo divulgada entre Bitelo e Cuiabano, né? Agora nas férias, os jogadores, claro, se conhecem lá da época do Grêmio, né? Então o Bitelo está super afim de vir para o Botafogo, mas o Dinamo está endurecendo o jogo. Para vocês terem uma ideia, o jornalista Fábio Aleixo trouxe a informação de que o clube russo só começa a conversar ali, né, a partir de 25 milhões de euros, o que é uma loucura, né? Basta a gente lembrar que o Luiz Henrique, o Almada, foram negociações gigantescas e ficaram na casa dos 20 milhões de euros, né? Então, o Bitelo, por mais que seja um jogador que o Botafogo vê, né, com ótimos olhos, né, o scout do Botafogo imagina realmente o Bitelo como uma das principais contratações para 2025, não faremos loucura, né? Mais uma coisa para a gente contextualizar, vamos falar um pouquinho do Luiz Henrique, né? Quem não acompanhou, eu gravei um segundo conteúdo no último dia de 2024, dia 31 de dezembro, falando sobre essa notícia ali, quase que bombástica. Logo depois que surgiu, eu vim aqui na plataforma para gravar um conteúdo dando uma explicada sobre a possível saída do Luiz Henrique, né? Parece que quase que definida rumo ao Lyon. Só que temos que lembrar que o Lyon não vive ali os seus melhores momentos e talvez como plano de carreira não seja a melhor decisão para o nosso Pantera ir jogar nesse primeiro semestre lá no Lyon. No segundo momento saiu a notícia de que ele poderia ir para o Lyon e de repente voltar para o Botafogo, especialmente para a disputa do Super Mundial, né? Isso aí seria uma ideia, mas que não parece assim, né, uma coisa muito factível, né? Então, voltando à questão do Bitelo, se for verdade que o Dinamo Moscou quer 25 milhões pelo jogador, né, para a gente entender, o Botafogo tem recebido propostas, e aí a melhor proposta que surgiu até o momento pelo Luiz Henrique foi da Fiorentina da Itália, né, na casa dos 20 milhões, ou seja, o Botafogo contratou o Luiz Henrique por 20 milhões e venderia pelo mesmo valor? Não faz sentido, depois do Pantera ter sido super valorizado com seleção brasileira, convocado para a seleção brasileira, né, e titular da seleção brasileira algumas vezes, e rei da América, né, não faria sentido algum. Então, nesse momento, o que parece que pode acontecer é o Luiz Henrique ficar mais um tempo no Botafogo, ficar pelo menos esse primeiro semestre, disputar o Super Mundial e depois ser negociado, aí sim por um valor que o Botafogo entende como justo, né? E até de repente mais valorizado ainda, né? Na janela de verão lá da Europa, né? Que é sempre uma janela aí mais importante do que agora no inverno europeu. Então a gente precisa entender isso. Com todo o respeito que o Bitelo merece, não dá para a gente dizer, né, que ele vale a mesma coisa ou próximo do valor do Luiz Henrique, ou até mais, né, se concretizar aí esses 25 milhões. O Botafogo pode negociar, a Eagle, né, pode negociar o Luiz Henrique, talvez se a proposta da Fiorentina chegar aos 30 milhões, né, seria um número aí mais de acordo com o que o Botafogo entende de valorização do jogador. Agora, pode ser que o Luiz Henrique, de fato, vá para o Lyon. Ele, inclusive, logo depois do Mundial, viajou para a França,
né? A gente viu fotos aí nas redes sociais, turistando por Paris e visitou as instalações do Lyon, chegou a assistir uma partida no estádio, né? Uma partida do Lyon. Então é claro que existe essa possibilidade do LH ir para a equipe também da Igor Holding, né? O Lyon. Então tá tudo ainda em aberto, não dá para a gente cravar o que vai acontecer, mas certamente aí nos próximos dias teremos respostas, né, sobre isso, né? Caso a Fiorentina queira levar o jogador, né, vai ter que aumentar essa proposta certamente. Beleza? Galera, vamos falar do Alexander Barbosa, né, um dos pilares, né, sem trocadilho, do time do Botafogo em 2024. Ele recebeu uma homenagem muito bacana, muito verdadeira, lá no bairro onde ele cresceu, né? Passou a infância lá na Argentina, o bairro de Vila Celina, né? Um muro, né, foi todo pintado com a imagem do Barbosa, troféu da Libertadores, escudo do Botafogo, as cores da Argentina. Até curiosamente o Barbosa, né, nessa pintura está com aquela camisa, a camisa número 4, né? Com as cores preta e amarela, enfim. E aí toda uma homenagem ao Barbosa, que postou essas fotos com ele em frente do muro, né? Muito emocionado. Ele até comentou o seguinte: difícil definir o sentimento ao ver isso. É incrível, é incrível, né? Muito justa a homenagem, e eu acho que é uma das coisas mais legais que um jogador pode ter, né? Essa homenagem sincera, verdadeira, né, da galera que cresceu junto ali, vizinhos, né, ex-vizinhos de bairro, porque às vezes uma premiação, né, tem muito mais glamour, porém essa homenagem é verdadeira, honesta, né, e mostra que realmente os jogadores, muitos jogadores, né, ainda estão ligados, conectados às suas raízes, né? Isso é muito legal, nunca perdeu. O Carlos Alberto também postou esses dias, né, só para citar um jogador do Botafogo, uma imagem dele lá na Paraíba, jogando bola, uma pelada assim no chão de terra, né? Com os garotos, com as crianças, e falando justamente isso, né? Nunca esquecer de onde veio. Bacana essa homenagem aí da Vila Celina. Falando em zagueiro, só que agora um zagueiro que não faz parte do Botafogo já há um bom tempo, né? O Luiz Segovia, equatoriano, passou um período lá no RWD Molenbeek, na Bélgica, depois retorna ao Brasil e é emprestado ao CRB. O Luiz Segovia fez 13 jogos pela equipe do CRB, fez um gol, marcou um gol nesses 13 jogos, teve até uma boa atuação de um modo geral, e agora parece que será emprestado de novo pelo Botafogo, dessa vez para o Mirassol, que, só para a gente lembrar, jogará a primeira divisão, a Série A do Brasileirão esse ano, tá? Então já está ali entendimentos finais, tudo indica que teremos o Luiz Segovia jogando pela equipe do interior paulista, né? Não vai ter valores, aí, cifras envolvidas, é simplesmente um empréstimo, porque o Botafogo, claro, entende que o jogador pode, além de ganhar rodagem no Brasil, né, mais rodagem ainda, ser eventualmente valorizado. Então o empréstimo é direto e reto para o Mirassol, e o Botafogo ainda ficará, né, responsável por partes dos vencimentos, né, dos salários do Segovão, beleza? Galera, o presidente da FERJ, o Rubens Lopes, foi entrevistado na Rádio Tupi e deu seu depoimento, que eu tendo a concordar, né? Claro, acho que todo mundo aqui concorda, de que o calendário da FIFA foi muito cruel com o Botafogo, né, nesse final de ano, a questão toda do Mundial Interclubes lá no Catar, do Botafogo fazer um jogo decisivo com o São Paulo no dia 8 de dezembro e na mesma noite do dia 8 já estar embarcando para o Catar, para quarta-feira, né, tá em campo, né, diante do Pachuca, né? Então criticou esse calendário, disse que é um absurdo total, né? E até falou que se fossem alguns dirigentes aí do passado, não teriam nem deixado o Botafogo viajar, né? Claro que teria, né, todo um desdobramento, o Botafogo não poderia fazer isso, mas um sentimento de revolta mesmo, né? O Botafogo ter tido que viajar, né? Não pôde nem comemorar o tricampeonato, já teve que entrar num avião e enfrentar uma longa viagem até o Catar. Então, Rubens Lopes aí
mais uma pessoa naturalmente falando esse absurdo, né, verdadeiro absurdo que aconteceu e que nem todo mundo, né, trouxe esse tipo de situação. Realmente revoltante, né? E ainda completou, né? Também criticou muito esse sistema aí do Interclubes, em que o time tem que jogar 2 partidas antes de chegar a uma eventual final com o campeão da Europa, no caso era o Real Madrid, né? Ele comparou até uma tourada, né? Disse que o Botafogo, ao chegar no jogo com o Pachuca, né, foi sangrando que nem um touro, né? Imagina se tivesse passado pelo Pachuca, sangraria ainda mais diante do Al Ahly e aí possivelmente ainda num terceiro jogo, numa final contra o poderoso Real Madrid, né? Então aquele touro que vai sangrando. Foi a comparação que o Rubens Lopes utilizou, né? Eu faria até uma outra comparação, né? Quem é mais antigo aí, que lembra o início do Vale Tudo, né? Antes de virar MMA, né? Os primeiros UFCs, né? O cara lutava, para ser campeão, ele fazia 3 lutas na noite, né? Aquela época dos Gracies, Jiu-Jitsu. Então é praticamente isso, né? O cara chegava na última luta exausto, morto, exaurido, né? Então é mais ou menos o que o Botafogo tinha pela frente, né? É inaceitável, né? O Botafogo, que foi o clube, né? Lembrando, que mais fez jogos em 2024 no mundo, 76 jogos. Então, assim, o time tem o ano mais glorioso da sua história, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e ganha como prêmio, né? Como disse aí bem o Rubens Lopes, um calendário absurdo, né? Claro, a gente tem que dar o mérito ao próprio Pachuca, que nos venceu, né? Ao Real Madrid, que foi o grande campeão, mas, né, tem que ter um mínimo de igualdade, né, nas disputas. Não faz sentido, ao meu ver, esse sistema aí do campeão da Libertadores, né, campeão das Américas. Por que a Europa está tão acima assim, né? Mas Carlos, o futebol europeu está muito à frente do nosso. Beleza, está à frente do nosso, mas até mesmo para a gente ter um equilíbrio, né, ter um equilíbrio maior, não pode ter esse tipo de favorecimento, né, ao campeão europeu, que esse ano foi o Real Madrid, poderia ter sido qualquer outro grande clube da Europa, né? Acho que realmente foi muito desigual, né? Assim, aquela coisa, já existe uma desigualdade financeira, né? Então vamos aumentar ainda? Não faz sentido, ao meu ver, né? Galera, falar agora de um campeonato que a gente mata a saudade um pouco, né? Do futebol, que é a Copinha, né? A Taça Cidade de São Paulo de Futebol Júnior. Começa hoje para o Botafogo, hoje à noite, inclusive, transmissão do Sport TV. O Botafogo vai enfrentar o Fast Club, né, do Maranhão, mas, obviamente, que o Botafogo não tem grandes pretensões nessa edição, né? É um campeonato que o Botafogo ainda não conquistou, mas o Botafogo está mandando um grupo sub-17, né? Foi assim que o Botafogo optou, até porque o Campeonato Carioca vai começar daqui a 2 semanas e o Botafogo, nas primeiras 5 rodadas, vai usar um misto ali, dirigido pelo Carlos Leiria, né, de sub-20 e sub-23, né? Então a maneira que o Botafogo, né, mais uma vez encontrou, né, para enfrentar esse calendário, né, que também tem a ver, o nosso calendário brasileiro não fica atrás aí do calendário da FIFA, né, cruel. Então foi mandar a garotada do sub-17, tomara que o Botafogo consiga aí, pelo menos, né, passar da primeira fase do grupo, que com sede em Votuporanga, São Paulo. Falei aqui do Carlos Leiria, né, digamos aí o técnico interino do Botafogo no Carioca, e claro, a gente está preocupado, né, de quando teremos o novo treinador anunciado. Mas primeiro, o Botafogo aguarda o pagamento da multa rescisória do Arthur Jorge por parte do Al Rayyan. O Arthur Jorge tem incomodado ainda o próprio Botafogo, o torcedor do Botafogo, porque ele não chegou, né? Pode ser que isso aconteça hoje, estou gravando aqui dia 2, pode ser que hoje a gente tenha, né, finalmente uma entrevista do Arthur Jorge, que ele jogue limpo, né? Acho que o que mais incomodou ao botafoguense foi essa questão das inúmeras respostas, entrevistas evasivas por parte do Mister, né? De novo, o que o Arthur Jorge fez no Botafogo em 2024 nunca será apagado, nunca será esquecido. Mas a maneira que ele está saindo do Botafogo não foi a ideal, né? Acho que se ele tivesse jogado ali
limpo, né, desde o início, olho no olho, e com o próprio Textor, né, com o próprio Botafogo, seria muito melhor, né, para todos. Olha, existe a proposta, o projeto do Qatar é irrecusável, sei lá, qualquer coisa que ele dissesse, né, chamasse até, convocasse até uma entrevista coletiva e explicasse essa saída do Botafogo. Não, preferiu dar, sei lá, 10 entrevistas, um monte de entrevista, e sempre falando que futuro a Deus pertence, não sabe ainda o que vai acontecer com ele em 2025. Enquanto isso, né, a própria esposa, né, Dona Maria, a esposa do Arthur Jorge, já está publicando fotos lá de Doha, né, quer dizer, já está lá escolhendo casa, enfim. Então, acho que o Arthur Jorge deve isso, né, ao torcedor alvinegro, uma despedida minimamente, né, ética, minimamente respeitosa com o Botafogo, e não esse joguinho, né? Parece que virou um joguinho de tipo, olha, tô querendo um aumento, ou quem sabe eu fico, mas só se o Botafogo chegar junto da proposta lá do mundo árabe, né? Ficou assim, aberto para interpretações, o que naturalmente nunca é legal. Mas enfim, página virada ou quase virada, precisa que o Al Hayat pague essa multa, né? Se falava anteriormente em 2 milhões de euros, porém o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação de que os próprios advogados do Botafogo se reuniram, analisaram melhor as cláusulas contratuais e, no caso, para ter aí essa interrupção de trabalho por parte do Arthur Jorge, né? Essa multa pode chegar a 3 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, uma bela grana, né? Já que, além do salário bruto do treinador, também entra aí na conta os benefícios e os direitos de imagem. Então, praticamente aí 3 milhões de euros que o Botafogo espera que caia nos seus cofres, né, o mais rápido possível, para a gente também encerrar o capítulo Arthur Jorge. E para a gente fechar o vídeo de hoje, né, o outro AJ, né, o André Jardine, tem tido conversas, já teve uma primeira conversa muito boa, né, com o John Textor, agradou ao Botafogo. O André Jardine também gostou muito do projeto, já trouxe isso para vocês, mas ainda não existe uma proposta oficial na mesa, até porque o Botafogo trabalha com mais alguns nomes, né? O nome do Hernan Crespo é um deles, né? E pode ser, provavelmente ainda existam mais um terceiro ou quarto nome sendo analisado. O Botafogo quer decidir isso rapidamente, porém, tá aí, eu acho que tá certíssimo, né? Com uma certa cautela, é o que eu botei na thumb, né? Ainda cauteloso, até porque, se for o próprio André Jardine, né, ele não pretendia sair do México por agora. Está muito bem lá, treinador de sucesso, campeoníssimo, querido pela torcida do América do México, né, fazendo grande trabalho da sua carreira até o momento, ele que já é campeão olímpico pelo Brasil, né, em 2020. Então, o Botafogo, hoje, dia 2, segue mapeando o mercado. Teremos um novo treinador? Muito provavelmente em breve. Eu acho que em mais uma semana aí, no máximo, o Botafogo divulga quem será o seu novo treinador, até porque exatamente daqui a um mês o Botafogo entra em campo lá no Mangueirão, em Belém, para disputar um título que é inédito para a gente, né? Uma Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Então, se pensar que o Botafogo se representa em 15 dias, né? Em 14 dias praticamente, tudo vai ser muito corrido para esse novo treinador já ter essa primeira disputa importantíssima, e na sequência os 2 jogos também decisivos contra o Racing, né? Um lá na Argentina e o jogo de volta no Newton. Então o Botafogo tem pressa em definir, mas claro, está fazendo de uma forma aí assertiva, até mesmo aprendendo, né, com as situações aí recentes, de que a gente quer um treinador que venha não só abraçando o projeto do Botafogo, mas abraçando a médio e longo prazo. A ideia é essa, termos um treinador que não venha para o Botafogo para ser simplesmente um trampolim para a Europa, para o Oriente Médio, que venha e tudo dando certo, naturalmente, fique um bom tempo no Glorioso. Galera, deixa seu like, faça seu comentário, quero ouvir a sua opinião sobre tudo isso aí que eu trouxe, né? Sobre essa questão do Bitelo. Será que o Dínamo quer 25 milhões? Não vale a pena o Botafogo pagar esse valor, ao meu ver, né? Ao meu ver, pelo jogador, apesar de ser um excelente jogador. E sobre a questão do técnico, quero ouvir a sua opinião, se o Botafogo está agindo da forma correta, né? De ser cauteloso na hora da escolha
do novo técnico. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima e feliz 2025. Chegou 2025, é tudo nosso.